Eu quero dar continuidade no episódio anterior, onde eu falo sobre uma conversa que teve entre a Brené Brown e a Viola Davis, que está escrito aqui no livro A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené Brown. E ali eu li um trecho, né, do livro e li a conversa das duas. É uma entrevista que a Brené fez com a Viola. Se você não ouviu o podcast, corre lá e escuta. Tá bem intenso, né? Como as coisas que eu gosto de fazer, intensas. E aí teve algumas coisas que eu fiquei pensando depois que eu gravei. E no mês da coragem, onde eu estou sedimentando, construindo uma base sólida com a palavra coragem, em mim mesma e compartilhando algumas pequenas percepções que eu tenho tido, eu quero retomar uma coisa. A Viola, ela vai contando que ela viveu uma situação muito difícil na família, que o pai dela era alcoólatra, ele agredia a mãe e em determinado momento ela teve que pedir para o pai parar de machucar a mãe, né? Isso com o irmãozinho, a irmãzinha no colo, enfim. E ela só tinha 14 anos, ela teve que se posicionar diante de um adulto que não estava fazendo o que precisava ser feito, né? Porque os adultos precisam proteger as crianças até que elas tenham condição e maturidade para cuidar de si mesmas. E isso é uma construção gradativa. Dentro de um ambiente seguro, as crianças vão se desenvolvendo de uma maneira diferente das crianças que estão submetidas a ambientes onde os adultos não as protegem, né? E eu digo proteger em todos os âmbitos. Eu não digo só de proteção física. Eu digo de proteção emocional. Eu digo de mostrar para essas crianças, esses jovens, esses adolescentes que estão em fase de construção, de desenvolvimento, como é a vida e como a gente deve lidar com a vida de uma maneira transparente, translúcida, sem máscaras, sem como é que eu posso dizer? Sem alienações. Esta é a palavra perfeita. Sem alienações. Olhar para as coisas como elas são. São o que são. Ponto. E nós vamos lidar com as coisas a partir de como elas são. E aí, no desenrolar, a Viola diz que no dia que o pai dela morreu, ela estava segurando a mão dele e eles tinham construído uma relação que naquele momento eles se amavam, né? Ela fala isso, nós tínhamos curado o nosso relacionamento e nos amávamos muito. E eu quero usar da coragem para falar um pouco mais disso. Por quê? Às vezes, as pessoas que a gente ama e as pessoas que nos amam também nos machucam. E esta afirmação é uma afirmação, para mim, bastante corajosa, né? As pessoas que nos amam e que a gente ama também nos machucam, mesmo que elas não queiram nos machucar. Então, vamos pegar no caso da Viola, da experiência dela. O pai dela e a mãe dela tinham uma relação totalmente disfuncional. No momento que ela pediu para o pai parar de bater na mãe, ele prontamente atendeu e parou de bater na mãe. Ela teve que intervir na vida de dois adultos que não estavam dando conta de cuidar das relações de uma maneira mais madura, que é através do diálogo e não através da pancadaria. Então, ela precisou adotar essa posição num momento que era de muita dor. O pai estava machucando a mãe, estava furando o pescoço da mãe com lápis. Então, eu não sei em que ano que a Viola viveu isso, mas eu vejo a mesma coisa acontecendo agora, em 2024. Eu convivo no meu ambiente profissional e vejo crianças vivendo situações
muito próximas disso, né? Situações muito difíceis, de pai com uma saúde mental completamente debilitada, com alucinações, envolvendo o filho nessas alucinações, dizendo que o filho está sendo perseguido, que o filho foi isso, foi aquilo, que vai remover um chip da orelha do filho. Sabe assim, uma pessoa que de verdade tem um transtorno mental, tem ainda o problema de drogadição, precisa de ajuda. Mas esta criança de 9, 10 anos está exposta a isso. E filho de uma mãe que se suicidou quando ele era menorzinho ainda. Então, olha isso. Percebe a história de vida que esta criança já tem aos 9 anos de idade. Percebe o quanto isso ainda vai desdobrar, porque atualmente ele não está sob os cuidados do pai, ele teve que ser abrigado para que ele pudesse ter um ambiente seguro, pelo menos comida, educação, higiene, que pudesse conviver com outros modelos de adultos que fossem um pouco mais funcionais. Então, tudo isso eu estou sendo muito superficial em dizer, porque estou contando isso de uma maneira extremamente superficial, assim como a Viola colocou aqui, né, da experiência dela. Ela citou um fato. E como ela diz, eu trouxe essa disfuncionalidade toda até a minha vida adulta. Quantos de nós não temos de ter a coragem de olhar para os fatos da vida como eles são e dizer, sim, eu fui machucado, sim. Minha mãe, meu pai fez isso, aquilo, outro. Eu tenho um episódio de abuso na família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E como é difícil olhar para isso, porque a gente sabe que quando a gente vive coisas quando é criança, a sensação que a gente tem é de abandono. Eu deveria ter sido protegido ou protegida e não fui. Uma criança que teve uma situação de abuso sexual, ela não foi protegida pela mãe e pelo pai. Entende? Ou pelos adultos. Em algum momento algo aconteceu que ela não estava protegida e o abuso ocorreu. E esta ferida do abuso, não só sexual, como abuso psicológico, violência doméstica, muitas outras coisas que a gente vive, que você pode ter vivido na sua infância, na sua adolescência, como a Viola viveu, como o caso dessa criança que eu estou contando viveu, quantas coisas vão se intensificando à medida que essas dores não são olhadas. E à medida que, muitas vezes, a criança, quando conta para o adulto a sua dor, ela é desvalorizada, ela é desconsiderada. Por muitas vezes a gente vê crianças buscando adultos para contar alguma coisa. Olha, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, eu não tô bem. E às vezes a gente vê adultos dizendo para as crianças, para de drama, isso é frescura, isso é coisa da sua imaginação. Até que você, adulto, investigue isso, você não pode desconsiderar para saber se é fruto da imaginação, se é drama, se é isso, se é aquilo. As duas coisas existem, mas não dá para a postura, a reação, a primeira reação ser sempre de desconsideração do outro, principalmente quando é uma criança. Isso traz feridas absurdas. Eu tenho feridas absurdas. Né? Eu não tive um pai alcoólatra, eu não tive uma mãe alcoólatra, meu pai e minha mãe não se batiam dentro de casa, não tive isso. Dentro da minha família, da onde eu nasci, mãe, pai, irmãos, eu não tenho esse tipo de episódio, mas eu tenho outros. E isso não me diminui,
Não quer dizer que porque eu não sofri violência, que eu não tinha um pai alcoólatra, ou que minha mãe e meu pai não se batiam, essas coisas, que aquilo que eu sentia deveria ter sido desconsiderado. Porque por muitas vezes a gente olha para a criança que está ali e diz para a criança, vem contar uma coisa para você, e você diz, ai, isso é drama, você não está vendo que o outro está sofrendo muito mais? Isso é desconsiderar a história do outro. E é o que ela fala aqui, a Viola, a história importa, cada história importa. O pai dela também teve uma história muito triste, e isso de muita dor, e isto culminava no homem que ele foi. E em algum momento isso tem que ser parado, até que foi, de uma forma ou de outra, e aí a gente não tem detalhes por este livro, mas eles conseguiram curar aquela relação. E uma coisa que eu tenho tido muita clareza, às vezes, a pessoa que te causa um mal, ela te ama e ela não quer te causar um mal, mas ela te causa mesmo assim. Por quê? Por conta do funcionamento que ela tem naquele momento. Tem uma frase da Viola que diz assim, estou fazendo o melhor que posso. Para aquele momento, aquilo era o melhor que podia ser feito. Este pai violento não sabia se comportar de outra maneira. É um processo, mas isso não diminui o fato dele ter sido violento. Isto é muito paradoxal e, ao mesmo tempo, muito humano. Percebe? Ele foi violento, batia na mãe, mas isso não o desmerecia enquanto ser humano. Ele continua sendo um ser humano, que tem um percurso, que tem um processo. Machucou o outro, ele machucou. É fato. As coisas que ele sentia e que ele causou nos outros é fato. E para junto do fato ainda tem toda a história, porque histórias são fatos registrados com percepções. A mesma história, aquela cena onde a mãe estava sendo furada com um lápis no pescoço. O pai estava agredindo a mãe. A Viola com um irmão no colo, próximo a ela, pedindo para o pai parar. Percebe que era a mesma situação. O fato era o mesmo. Mas cada um teve a sua interpretação. Cada um colocou as ferramentas que tinha naquele fato, fez o que sabia fazer para aquele momento. As dores decorrentes do fato, elas existem e cada um vai ter que tratar a sua e perdoar o outro. Isto tudo é muito complexo. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o fato da Viola ter curado a relação dela com o pai e no final da vida dele eles terem se amado muito e que isso não apaga o fato dele ter sido um pai alcoólatra e violento. Entende o que eu estou dizendo? E quantos de nós aqui não vivemos a mesma situação? O fato de eu não ter passado fome e de ver o meu amiguinho passando fome, a fome dele é uma dor. A minha dor não é a dor da fome, mas é outra dor e ela não deve ser invalidada. Ela deve ser olhada. Cada história deve ser honrada. Por muitas vezes na minha infância, eu ouvia isso. Para de drama. Tá chorando à toa. Para de frescura. Para disso, para daquilo. Ah, não fez mais que a sua obrigação. Ah, eu tirei 10. Não fez mais que a sua obrigação. Você só estuda. A sua obrigação é ir bem na escola mesmo.
Já parou para pensar no quanto isto mexe com o emocional de uma criança, da leitura e do quanto ela vai trazendo significado para essas falas? Se eu vou dizer para você, olha, eu tenho uma prova de ciências, eu estou com medo. Criança, tá dizendo isso. Aí você olha para ela e fala para ela assim, para de frescura. Vai lá e faz e pronto, não enche o saco. A pergunta, a reação não devia ser essa. Qual é a reação para fazer, para adotar, para acolher, para dar voz? É perguntar, por que você está com medo da prova de ciências? Você ficou com alguma dúvida? Me conta de onde é esse medo. E às vezes a criança vai dizer, eu tenho medo da professora, eu tenho medo de não dar conta de terminar a prova, eu tenho medo de tirar uma nota baixa, você brigar comigo, me pôr de castigo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu hoje não quero ir para a escola porque eu briguei com a amiguinha quer me pegar na hora da saída. Gente, a dor das pessoas é legítima. É muito complicado isso. Isso traz muitas dores, muitas disfuncionalidades. Isto bate muito, fere muito, né? E é preciso que muitas vezes eu também tenha coragem de olhar para mim e ver que eu fiz isso. A gente tem o péssimo hábito de não identificar as coisas ruins que fazem com a gente e reproduzir com a ideia escondida por debaixo de todos os panos, de que se eu aguento, meu filho aguenta também. Se eu fui educado apanhando, eu vou educar batendo. Se eu fui educada sendo humilhada, eu vou educar humilhando. Em algum momento, a gente faz isso. E assim vai, de geração em geração, as pessoas perpetuando algo que elas não sabem nem de onde veio. Porque a sua mãe te tratava mal, você trata mal a sua filha. E se a sua filha, em algum momento, não olhar para isso, ela vai tratar mal a filha dela. E se esta filha não olhar em algum momento para isso, ela vai tratar... Entende o que eu estou dizendo? E aí isto vira um negócio e vira essa merdaiada que a gente assiste nos noticiários e nas redes sociais e em tudo quanto é lugar. Alguém tem que parar isso, alguém tem que dizer, eu não vou dar sequência nessa desgraceira. Essa desgraceira para em mim. Esta ferida eu curo aqui. Eu não vou humilhar a minha filha porque eu fui humilhada pela minha mãe. Não vou fazer isso. E se eu fizer, em algum momento as coisas escapam, e elas sempre escapam, porque percebe, é uma cultura que é trazida de geração em geração por centenas de anos, que a gente não sabe nem quem começou. E aí tem hora que você olha e fala, caralho, eu fiz. E olhar para o filho e dizer, olha, você disse para mim que estava com medo da prova de ciências. E eu falei para você largar de frescura e fazer sua prova e parar de graça. Eu errei. Eu devia ter validado o seu sentimento, as suas percepções. E ter amparado você e te apoiado para que você desconstruísse o que precisava ser desconstruído e colocasse no lugar algo que te impulsionasse para viver, para fazer a sua prova, dar o melhor de si, fazer o melhor que você pudesse naquele momento e assim por diante. Eu errei. Me desculpa. Não errarei de novo. Você tem noção do quanto corajoso é isso? E eu posso dizer a vocês, por muitas vezes,
reproduzir padrões que eu não sei nem de onde veio com o meu filho. Em algumas dessas vezes eu disse a ele: meu filho, eu errei. Eu não vou fazer isso de novo. Eu aprendi que era assim. Mas na hora que eu fiz e na hora que eu analisei o que eu estava fazendo e que vi o reflexo daquilo que eu fiz em você, eu vi o quão errado eu estou. Me perdoe. Eu vou refazer, recalcular a minha rota e ajustar a minha postura e conduta. Eu já fiz isso muitas vezes. Meu filho tem 14 anos e eu ainda farei muitas outras tantas. Porque a cada machadada é uma minhoca, né? Eu errei até aqui, não erro mais. Eu ainda vou descobrir o quanto eu errei em outras tantas coisas. Quantas coisas eu deveria ter feito e não fiz. Quantas coisas eu deveria ter feito e não fiz. E a coragem que eu tenho que ter de olhar para essas coisas sem muito romance, mas com clareza. Porque isso também é muito feio. Você olhar para essa... Se eu pegasse meu filho e dissesse para ele assim, ó, eu errei, tá? Eu errei mesmo, mas eu errei porque a minha família me tratou assim. Porque a família da minha família tratou ela assim. Porque a família... E eu errei mesmo, tá bom? Eu só errei. E eu fiz o meu melhor. Eu fiz, porque, sabe assim, tentando justificar o fato, justificar o erro. Para um erro, a justificativa de um erro é a reparação dele. Não tem historinha em cima. Historinha em cima só confirma que aquela criança, que aquele comportamento, que aquele sentimento daquela criança está sendo invalidado de novo. Ou seja, você diz para aquela criança assim, ó, eu falei com você desse jeito porque é o jeito que eu aprendi. Ponto. Ponto. Tá, E aí, continua assim, ou seja, eu vou te invalidar porque eu fui invalidada e você que se foda. Vire-se. Você pode fazer isso? Você pode. Você tem esse direito. Mas qual é a construção que você quer deixar para o mundo? Eu, Vanessa Alves Henrique, vim para o mundo para construir e não para destruir. As desgraceiras, os comportamentos horrorosos, as crenças limitantes que eu enxergar, que vieram geração em geração da minha família, elas acabam em mim. E eu trabalho todos os dias para isso, sem parar. Às vezes eu canso, às vezes eu falo, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu não vou mexer com isso. Hoje eu não tenho força para isso. E tá tudo bem. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Eu não quero falar com essa pessoa. Tem horas que eu não quero falar com essa pessoa. Não quero falar. Essa pessoa tá sempre me pondo para baixo. Essa pessoa tá sempre me desgraçando. Tudo que eu faço, ela diminui. Eu não quero falar com essa pessoa. Eu não quero falar. E tá tudo bem. Está tudo bem. É o meu momento. É o respeito que eu tenho que ter comigo e com o meu processo. O outro fez. Tá feito. Eu que lide com aquilo que ele fez. E aí eu posso escolher. Eu vou passar a minha vida inteira sentindo raiva do que ele fez, ou vou pegar o que ele fez, transformar em aprendizado e me tornar uma pessoa melhor. E é por isso que eu digo, eu vim no mundo para construir e não para destruir. É isso. É isso. Seja o que for que me derem, leve o tempo que eu levar. Eu não vou reproduzir desgraçaiada na minha vida. Eu vou pôr luz nessas crenças horrorosas que estão se arrastando na minha família já faz não sei nem quantos anos, porque eu não sei quem começou essa bosta. Mas eu não sei, mas eu vou parar. Eu não vou continuar. Eu não vou continuar com a lei de silêncio, eu não vou continuar ignorando aquilo que eu fiz ou que fizeram comigo, não vou romantizar, não vou justificar, não vou fingir que eu não fiz nada, não vou.
Não vou viver uma vida vazia. Não vou. Não vou fazer isso. Não quero. Eu decidi. E tem sido um trabalho hercúleo. Tem dia que eu canso. Esses dias mesmo, esse final de semana mesmo que passou aí, eu tava, nossa, meu marido não estava bem, tava com a coluna ruim, zoado lá da lombar, e eu só amparei ele naquilo que eu podia, com remédio, bolsinha quente, médico, essas coisas todas, e dei o carinho que ele merecia, comida, as coisas no jeito, para que ele tivesse tempo para se recuperar. E o resto eu fiquei, não vou mexer, não vou fazer podcast, não vou fazer vídeo pro Instagram, não vou. Eu vou curtir a minha bad. E aí, preciso de um tempo para mapear as coisas dentro de mim. Eu funciono assim. Eu preciso entender o que aconteceu, entender o que está acontecendo. Eu preciso organizar as minhas ideias para que eu consiga agir diante delas. É o meu jeito de funcionar. Preciso criar procedimentos, preciso chorar, preciso desabafar, preciso botar a raiva para fora, porque eu tenho descoberto neste processo terapêutico que eu comento aqui com vocês que eu tenho muita raiva dentro de mim, muita raiva porque em muitos momentos eu não me senti protegida, porque em muitos momentos eu me senti rejeitada, porque em muitos momentos eu me senti desprezada, eu me senti invalidada, eu me senti inadequada. E isso tudo eu me senti assim, fui eu que atribuí o sentido e o significado diante dos fatos que eu vivenciei durante o percurso da minha infância, da minha adolescência. Isso foi pela minha família, isso foi pelos familiares, isso foi pelos professores, isso foi pelos colegas, e eu que me vire comigo agora. Sou eu que tenho que atribuir sentido e significado para isso. Sou eu que tenho que botar a luz nisso e entender, eu tô com raiva sim, eu tenho raiva sim, eu fiquei com raiva quando eu achei que naquele dia eu devia ter sido protegido, não fui. Eu tô com raiva sim quando eu falava pra você como eu tava me sentindo e você invalidava o meu sentimento, você invalidava, eu tô com raiva sim. Eu tô com raiva quando eu tinha medo de tirar nota baixa e desagradar as pessoas. Eu tô com raiva sim. E tá tudo bem eu estar com raiva. Ok? O que não tá tudo bem pra mim é quando eu enfio esta raiva e fico ali tentando mastigar ela dentro de mim e atribuindo algum significado, alguma utilidade para isso. Utilidade eu digo para continuar no looping do sofrimento, né? Eu quero atribuir utilidade para o meu crescimento, para o meu aprendizado, para permanecer... E, presta atenção, as duas coisas vão doer. Se eu atribuir sentido para continuar sofrendo, vai doer. Se eu atribuir sentido para aprender com isso e dar um passo a mais, vai doer. Eu que escolho a minha dor e eu vim aqui para construir, não para destruir, e acabou. É isso. Eu vou escolher o que eu vou fazer com esta merda toda que aconteceu comigo. Eu tive muitas coisas difíceis na minha vida. Em muitos momentos eu me senti sozinha, desprotegida, desamparada, com medo, rejeitada, inadequada, invalidada. Muitas vezes. Toda vez que a minha mãe ficava doente, toda vez que meu pai ficava doente, toda vez que eu via alguma doença na família, toda vez que eu via os meus tios alcoólatras brigando, roubando coisas dentro da casa da minha avó, toda vez que eu via isso, você acha que eu me sentia como? Toda vez que eu vinha e mostrava, olha, eu estudei pra cacete matemática, porque eu não sou boa em matemática. Eu estudei pra cacete, mas tirei 9. Não fez mais que obrigação, por que não tirou 10? Meu pai falava isso pra mim. Muitas vezes. E eu fazia, caralho, eu não vou agradar ele nunca. O que será que eu tenho que fazer pra agradar ele, então? Gente, que peso é esse? Que peso é esse? Será que eu tô fazendo isso com o meu filho? Eu não vou repetir isso. Isso eu tô dando um exemplo besta. Bem besta, por sinal. Perto das outras coisas bem mais complexas que eu tenho aqui. É um exemplo besta. Eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou fazer isso com meu filho.
Quantas vezes eu tive que dar conta de coisas que eu não tinha que dar conta? Mas era o único jeito. A mãe internada no hospital, o pai internado no hospital, eu com meu irmão do meio sozinha dentro de casa, eu tinha o quê? 12 anos? 11 anos? Eu tinha que cuidar dele. E tinha que cuidar de mim e cuidar da casa. E a minha mãe parindo, o meu irmão caçula no hospital, o meu pai queimado no andar de cima, e eu em casa com a minha avó, que era bem idosa, cuidando da gente. Eu tinha que ter tido essa responsabilidade? Não, não tinha. Eu tinha que ter um adulto ali comigo. Mas era real, eu não tinha esse adulto. Tinha minha avó, que era muito idosa. E que também tinha uma relação muito difícil com o meu pai. Ela era uma relação meio simbiótica e uma relação de difícil manejo com a minha mãe. Então, eu tava ali por mim mesma. Eu que me cuide e que, olha, eu morria de dó de ver meu irmão pequenininho, criancinha ali no meio. E eu tentava me doar para ele do jeito que eu sabia. Eu fiz o melhor que eu sabia. Eu achei que eu estava fazendo certo. E com certeza, o meu irmão deve ter muitas coisas. Ele viveu a mesma coisa, mas as percepções dele são outras. Ele também deve ter uma caralhada de coisas para viver, para trabalhar. O meu irmão caçula que estava lá, que chegou em casa com o meu pai queimado. Minha mãe tinha que cuidar mais do meu pai do que do meu irmão caçula. Quem que foi cuidar do irmão caçula? Eu. Do jeito que eu sabia, como eu podia. Entende? E eu era uma menina de 11, 12 anos. Entende isso? Isto foi feito por mal? Não foi feito por mal. As pessoas, meu pai e minha mãe, me amam de verdade. E isso que aconteceu foram acidentes, foram fatalidades, mas eles aconteceram. São os fatos. É o que é. É o que é. E haja coragem em mim para lidar com tudo isso. E eu tenho. E eu vou repetir aquilo que a Viola disse para a Brené Brown aqui no livro. Abre aspas. Estou fazendo o melhor que posso. Vou permitir que me vejam. Eu existo. A minha história merece honra, merece ser honrada. Eu não vou ser diminuída, desprezada. Não vou. Eu vou além, eu não tenho medo, eu ponho tudo para fora e não deixe nada no chão. Não deixarei nada no chão. Esse vá além é a partir de agora, viu? Porque eu nem sempre fui assim. Não tenha medo, para mim é um trabalho de todo dia. Ponha tudo para fora, é um trabalho de todo dia e de muito trabalho, meu Deus do céu. E não deixe nada no chão. E o quarto, não serei um mistério para minha filha. Ela vai me conhecer e eu vou dividir as minhas histórias com ela. As histórias de fracasso, vergonha e realização. Ela vai saber que não está sozinha nessa natureza selvagem. Fecho aspas. E é isso. Sem mais delongas. Vamos para a vida.